Olá pessoal do Nosso Música Proparoxítona, estamos aqui novamente hoje para mostrar aqui um grande artista brasileiro, um dos maiores artistas brasileiros que nós já tivemos e ainda temos, ainda bem. Estamos comemorando aqui os 85 anos de Ney de Souza Pereira, ou simplesmente Ney Matogrosso. Isso mesmo, no dia 1º agora de agosto de 26, está completando 85 anos do Ney, um grande artista. Ele nasceu lá na cidade de Bela Vista, lá no estado do Mato Grosso do Sul, e aí obteve aí esse apelido aí, né, esse nome artístico de Ney Matogrosso, até por ter nascido lá em Mato Grosso do Sul. Fez uma carreira brilhante, ainda está ainda na estrada fazendo show com grande performance, apesar da idade, mas assim tornou-se um grande cantor, dançarino, um showman mesmo, dos mais brilhantes que o Brasil já teve. Hoje, para comemorar aí esses 85 anos do Ney, a gente trouxe um álbum aqui para você, que é o álbum Bandido, lá de 1976. E aí, curiosamente, ele está fazendo aí 50 anos do seu lançamento. A gente vai falar um pouquinho do álbum, que é um álbum que marcou muito a carreira do Ney. Acho que todo mundo sabe, a gente já falou aqui em outros anos. Todo ano a gente traz aqui o Ney, que não tem como não trazer aqui histórias do Ney, apresentações, performance do Ney. E ele era lá dos Secos e Molhados, lá em 1973, 74, tornou-se muito conhecido, com a cara pintada, dançando, fazendo lá a apresentação lá juntamente com seus amigos, e aí só que o grupo acabou durando somente 2 anos, 73 e 74. Foi o suficiente para projetar o Ney aí no cenário nacional. Em 75 ele lançou um disco solo, e aí em 76, já no segundo álbum solo, ele acabou já se identificando, já colocando aí, já tínhamos uma ideia a partir desse disco de como que seria o Ney a partir daí. E assim se fez, um grande artista Ney, com esse álbum aqui, Bandido. Ney é considerado a terceira voz da música brasileira de todos os tempos, ficando atrás somente de Elis Regina e do Tim Maia. É o 31º aí num ranking aí da revista da consagrada aí revista Rolling Stones americana, como aí o 31º artista mais importante da música brasileira de todos os tempos. Um cara assim realmente incrível, já assisti alguns shows dele, é maravilhoso assistir o show do Ney. Essa música, esse disco, na verdade, chamado Bandido, o carro-chefe desse disco é Bandido Coração. Essa música é uma música que mistura um pouco aí da latinidade aí brasileira. Essa música foi feita pela Rita Lee. Rita Lee era grande amiga do Ney. Uma curiosidade é que o Ney que apresentou a Rita Lee para o Roberto de Carvalho, ou se apresentaram. Roberto de Carvalho era guitarrista da banda Terceiro Mundo, lá que tocava com o Ney já há alguns anos. E aí depois, nessa época, eles nem se conheciam ainda, em 76, a Rita ainda estava lá com o grupo Tutti Frutti, e o Roberto de Carvalho apenas era o guitarrista do Ney. Depois eles se conheceram através do Ney e acabaram ficando juntos por décadas. Aí a gente já sabe um pouco da história aí da Rita e do Roberto, mas foi o Ney aí o cara que fez esses dois se conhecerem. Curiosidade aí. Depois o Ney aos poucos foi se sedimentando dentro da sua carreira. No show lá na época, depois que ele lançou esse disco, ele fez alguns shows para o Brasil e ele já ousava aí, ele colocou aí, tirou aquela cara pintada, mas aí começou a colocar o chapéu, alguma coisa meio assim latina, um pouco indígena e tal, fez alguns figurinos assim bem importantes, bem legais, e aí começou a se apresentar. Ele tinha um biombo lá de madeira que ficava no palco, e ele ia lá atrás e trocava de roupa ali atrás mesmo, ficando quase nu no palco. Era bastante transgressor na época para uma sociedade assim, bastante conservadora, ainda é, mas antes era mais.
E tínhamos ainda lá o regime militar e tal, que pegava bastante no pé nessa questão moral aí, e aí o Ney era um transgressor, só que com genialidade, com ousadia e com competência fazia isso muito bem. Ele estava procurando ainda o seu segundo disco, como queria ser essa carreira do Ney. E aí depois a gente conhece um pouco aí. As canções que tem aqui nesse disco traz uma marca bastante, a gente vai falar um pouquinho das músicas, mas trouxe aqui uma marca bastante nordestina, bastante marcante, com música nordestina, músicas assim caribenhas, músicas latinas. Então o Ney focou bastante aí nessa latinidade aí da nossa, e aí com muita dança, com muita performance, muito arranjo legal. Então ficou esse disco aí que entrou aí como um dos mais importantes na carreira do Ney, sem dúvida alguma. Um gigante da música que ainda transgredia, que emocionava e ainda emociona muita gente. Fazendo um parênteses aqui, em 2025 foi feito um filme aí chamado Homem com H, que aí foi um filme para homenagear e falou um pouco da carreira e da vida pessoal do Ney. No papel do ator ficou, o ator que fez o Ney foi o Januário Barbosa, que fez o papel muito bem. Eu assisti no cinema o filme, é incrível mesmo a atuação do Januário. O Ney também ficou bastante emocionado, bastante impressionado com a atuação. Então, uma dica aí do canal para vocês assistirem Homem com H. É uma homenagem ao grande Ney Matogrosso. Além da música Bandido do Coração, lá, que é, como disse, é o carro-chefe, a música da Rita, tem Cante uma Canção de Amor, que é uma música lá do Odair José e do Sebastião Silva. Odair José, muita gente não vai lembrar, mas o pessoal mais cinquentão aí vai lembrar do Odair José, que era um cantor bastante popular na época, lá na década de 70. Ele era muito amigo do Caetano Veloso, depois eles fizeram algumas apresentações juntos. Ele é tido como um cantor assim, de música brega e tal, mas ele fez muito sucesso, um baita do músico, o Odair José, e ainda está por aí fazendo alguns shows aí mais intimistas. Então, ele trouxe na época aí o Odair José com essa Canta uma Canção de Amor, uma música bem legal. Depois tem Param Pam Pam, que é uma música bem, um mambo, né? Uma música assim bem caribenha mesmo. Essa música é do Sérgio de Carlo. Sérgio de Carlo foi um cantor lá que fez muito sucesso, compositor, que fez muito sucesso na década de 40. Ele era cubano e foi considerado aí como o mestre dos boleros cubanos. É um mambo bem legal, bem contagiante. E uma curiosidade que eu vou deixar aqui no vídeo, um vídeo para vocês, que remete muito à minha pré-adolescência e tal. A gente assistia muito o programa humorístico da TV Globo na época, Os Trapalhões, e aqui o Renato Aragão, dos protagonistas lá do quarteto lá dos Trapalhões, faz uma apresentação, chama o Ney dançando, tá no palco, ele acaba imitando, fazendo um show humorístico e tal, junto com o Ney cantando essa música Param Pam Pam. Vale a pena, é um clássico da TV aí, muita gente aí, mais de 50, realmente vai lembrar dessa apresentação. Eu deixei aí no maisinho aí, essa apresentação aí do Ney, Param Pam Pam, com o Renato Aragão. Depois tem aqui uma música também que remete um pouco aí uma música também mais latina, assim, que é Trepa no Coqueiro, do Ari Kerner. Ari Kerner foi um compositor, um cantor importante, jornalista importante lá do Rio, lá na década de 20 e 30, naquela época. Ele foi lá, pescou essa música, é uma música também no mesmo estilo lá que a gente está falando aqui do disco, desse disco Bandido aí. Muito legal essa música, muita gente lembra também dessa música aí. Trepa no Coqueiro é uma interpretação ímpar aí do Ney, música do Ari Kerner. Depois, ficar um pouquinho mais melancólico e tal, a gente tem aqui, o Ney trouxe aqui, A Gaivota, do mestre Gilberto Gil. O Gilberto Gil também gravou no seu disco ao vivo o Viramundo, volume 2, de 76, daquele mesmo ano, e o Ney pegou a música e gravou uma música bem legal, com muita melancolia e muitas metáforas de liberdade. Aqui uma música um pouco mais séria, um pouco mais introspectiva, mas uma música bem legal do mestre Gil, A Gaivota. Depois tem Usina de Prata, que é a outra pérola também da música, não tão conhecida assim, mas essa música ela é da Rosinha de Valença.
que não sei se o pessoal já ouviu falar. Rosinha de Valença foi uma grande instrumentista, violonista brasileira. Ela é do Rio, ela nasceu, o nome dela era Maria Rosa Canelas, mas ela nasceu lá na cidade de Valença, uma cidadezinha pequena, lá no interior do Rio, e aí ficou conhecido como Rosinha de Valença. Uma enorme de uma instrumentista, é considerado aí pela revistas internacionais como uma das grandes violinistas do mundo, uma baita de uma instrumentista. Infelizmente a Rosinha teve o seu auge lá na década de 60, 50. Ela foi uma das pessoas que ajudaram muito instrumentalmente a bossa nova lá do João Gilberto e tal, do Tom Jobim. Esse pessoal eu gostava muito dela. Infelizmente a carreira dela foi impedida lá em 1992, quando ela teve uma parada cardíaca e ela acabou ficando em coma durante 12 anos, isso mesmo. Ela ficou de 92 até a data da morte dela, em 2004. Os artistas na época lá fizeram alguns shows beneficentes para poder custear aí os cuidadores e tal, para cuidar delas. As irmãs delas cuidaram dela até a morte. E ela acabou tendo uma parada respiratória, insuficiência respiratória em 2004, acabou falecendo. Infelizmente, a Rosinha de Valença, quem quiser pesquisar um pouco, ela tem vários discos. E ela fez essa música e o Ney, na época, resgatou essa música da Rosinha de Valença. Ela foi, mesmo não tendo ter sido conhecida do grande público, ela foi muito reconhecida aí pelo pessoal que entende de música. Grandes músicos aí, pessoal, sabe quem foi a Rosinha de Valença. Estão trazendo aqui essa curiosidade e aí a Rosinha que o Ney resgatou, muito legal. Depois tem Pra Não Morrer de Tristeza, que é uma música do João Silvio Caboclinho, uma música que fez muito sucesso lá em 1966, há exatos 60 anos. Essa música ela foi gravada pelo paraibano, sanfoneiro paraibano Abdias, que era conhecido como Abdias do Oito Baixos, né, da sanfona. E essa música também, a música nordestina, foi gravada pelo mestre, pelo rei do Baião, o Luiz Gonzaga. Então, vale a pena dar uma olhada também para Não Morrer de Tristeza. Muito, muito legal essa música. E depois, para encerrar, a gente tem aqui Mulheres de Atenas. Essa Mulheres de Atenas a gente já falou esses dias mesmo. A gente postou aqui o disco do Chico, Meus Caros Amigos. E aí Mulheres de Atenas é uma música bem legal, que fala aí do sofrimento aí das mulheres, essa coisa machista e tal. Essa música é do Chico Buarque e do Augusto Boal. Também já falamos dele aqui, um grande diretor de cinema e tal, de teatro principalmente, né, de teatro. E aí Augusto Boal, então eles dois fizeram essa música, um clássico aí do Chico. O Chico acabou gravando também no mesmo ano de 1976, como a gente mostrou algumas semanas atrás, no meu disco Caros Amigos. Então, fica aqui essa homenagem aos 85 anos do gigante Ney Matogrosso, um dos maiores nomes da nossa música, ainda vivo, ainda com show aí no Brasil, com alta performance, incrível performance, a saúde e a disposição que esse cara tem, esse artista tem na música. E um cara muito gente boa, um cara muito simples, um cara assim, bem popularzão, não se mete muito em dividir, em coisas, mas sempre colocando aí o que ele pensa, o que ele faz, defendendo aí a música brasileira. Então, nada melhor do que trazer aí esse disco Bandido aí, do Ney de 76, que completa 50 anos e o Ney completa aí 85 anos. Então, grande abraço a todos, deem uma olhada aí no maisinho embaixo aí, vai estar todos os links das músicas para vocês recordarem de algumas e conhecerem outras. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.